Lívio Damião Rodrigues Vieira, meio-campista. Um jogador que chegou aqui em 1983 e foi um dos pilares daqueles grandes times do Chavante em Campeonato Brasileiro Série A, que chegou ao ápice em 1985 no terceiro lugar, uma das campanhas mais notáveis de um clube do interior na história do futebol brasileiro. Lívio ficou por aqui de 83 a 86, jogou 187 partidas e marcou 21 gols. É um jogador notável, tido por muitos como o melhor daquele time da década de 80. E o ChavaCast teve o prazer e a honra de conversar com o Lívio, e você agora aproveita esse grande bate-papo com esse mineiro que tem o Chavante no coração. Prazer, viu? Uma honra muito grande estar falando contigo. E a nossa primeira pergunta, né, Lívio? A gente tem muita curiosidade. A gente quer saber, tu é natural de Minas Gerais, né? Jogou muito tempo no Cruzeiro. Como é que tu veio parar em Pelotas para jogar no Brasil? Bom, eu sou oriundo das categorias de base. Em primeiro lugar, meus cumprimentos a todo o pessoal, a toda a torcida Chavante, a você especialmente, que teve esse trabalho de poder entrar em contato comigo para manter informado todos os nossos torcedores aí em Pelotas. E eu, como eu comecei dizendo, eu comecei na base do Cruzeiro, e assim que estava estourando a idade na categoria juvenil, eu fui emprestado para o Rio Negro de Manaus para adquirir experiência naquela equipe. Fiquei por lá um ano, fui artilheiro do Campeonato Amazonense e voltei para o Cruzeiro a pedido da diretoria, porque o Cruzeiro passava por um processo de renovação. Aquele time famoso de Tostão, de Seu Lopes, Piazza, estava já envelhecendo e o Cruzeiro precisava de fazer uma renovação. Então eu voltei para Belo Horizonte, mas acabei não tendo a oportunidade que prometeram. E num treinamento apareceu representantes de equipes do futebol brasileiro para buscar jogadores do Cruzeiro, que o Cruzeiro colocou à disposição para todas as equipes do Brasil. E lá estava um emissário do Brasil de Pelotas, que acabou assistindo o treinamento e separou 4 ou 5 jogadores, se não me falha a memória, para que fosse escolhido e o Brasil escolhesse. Acabou sendo escolhido eu, fui conversar com esse emissário, só não me lembro mais o nome dessa pessoa, porque já se passaram tanto tempo, e por problema que eu tenho de saúde, acabei não conseguindo lembrar quem era essa pessoa. Fizemos o acordo, e eu acabei me apresentando ao Brasil de Pelotas para poder dar continuidade ao trabalho que o Brasil estava iniciando naquele ano de 1983. Isso. Se não me falha a memória. É isso mesmo. E Lívio, chegando no Brasil em 83, tu estreou, a gente tem aqui uma ficha, a gente tem um pesquisador, o Isan Miller, e o Marcelo Barbosa, são 2 torcedores do Brasil que estão sempre nos ajudando, fazem parte também, e aí eles nos passaram a tua ficha completa aqui, e aí tua estreia foi contra o Aimoré de São Leopoldo, no dia 14 de maio, isso, um amistoso. Sim. E era um início... Foi, deixa eu ver aqui que eu já te digo, acho que foi 2-1 para o Brasil. 2-1. É. E aí foi o início de uma trajetória, né, Lívio, de 187 jogos com a nossa camisa aqui e 21 gols. 187 jogos? Isso, e 21 gols. E Lívio, na tua chegada ao futebol gaúcho, que era a tua primeira experiência aqui no Sul, né, no Rio Grande do Sul, tu sentiu alguma diferença de adaptação ali para jogar? Como é que foi? Bom, quando eu cheguei no Rio Grande do Sul, já fiquei apreensivo, porque sabendo que o futebol gaúcho é um futebol de pegada, de muita garra, e eu oriundo do futebol mineiro, que é ainda mais o Cruzeiro, que é um time de muita técnica, sim, eu fiquei apreensivo se daria certo ou não. Mas como eu já tinha confirmado o compromisso com esse emissário, e já estando na cidade, falei, agora vamos levar adiante o nosso propósito. E acabei conseguindo desempenhar um bom papel e fiquei todo esse período no Brasil defendendo as cores rubro-negras. E Lívio, em 83, né, o Brasil foi vice-campeão gaúcho, né, aplicando 4-0 no Grêmio, na Baixada, e foi autor de 2 gols. 2 gols, exatamente. E como é que foi o pré-jogo, Lívio? Se tu consegues nos relatar isso, a partida, né, dentro de campo,
E também a festa depois, né? Nesse jogo, me parece que o Grêmio apresentou-se como uma equipe mista. Aquilo nós jogadores achamos que seria um desrespeito muito grande à competição que estavam disputando e a qualidade do jogo que seria assistido por aqueles torcedores que estavam presentes no Bento Freitas. Mas, ao começar o jogo, eu lembro que o zagueiro do Grêmio, acho que era o Adriano, um garoto da base, muito alto, ele olhou para mim e falou: esse cara tá me sugando do quê? Eu falei assim, eu olhei para ele e falei com ele assim: que você está me olhando, cara? Ele não respondeu. Aí eu falei: poxa, você vai me conhecer daqui a pouco. Eu lembro que eu falei assim para esse jogador. E acho que eu estava inspirado, rapaz, e acabei fazendo aqueles 2 gols nesse jogo. E Lívio, e falando desses gols, né, o segundo eu acho mais bonito ainda, porque tu recebeu um lançamento que ali por trás da zaga, né, tu esperou ela amaciar ali no gramado e tu tirou do goleiro chutando, ajeitou o corpo e tirou do goleiro, né? E aí eu tava vendo nas imagens, tu pulou no gramado como se fosse uma piscina, assim, né, na comemoração ali, não quis nem saber. É verdade. A euforia pelo gol a gente comemora de todas as maneiras que aparecem no momento. E a alternativa foi dar aquele salto meio mortal, que acabou quase sendo mortal. Mas valeu muito. Acho que era o Bila que estava me acompanhando na comemoração. Ah, devia ser. Você tá louco, rapaz? Eu falei: rapaz, é gol, tem que vibrar. E como é que era o vestiário, esse time do Brasil em 83? A gente vai falar ainda dos outros, né, dos outros anos, mas ali o teu começo, como é que foste recepcionado pela aquele time do Brasil, o vestiário? Enfim, conta um pouquinho para nós aí, por favor. O nosso treinador já era o Felipe. Isso. O Felipe, né? Isso, já. Eu lembro que o Luiz Felipe olhou para mim, conversando na minha apresentação, ele perguntou que maneira que eu estava habituado a jogar no Cruzeiro. Eu falei: lá no Cruzeiro eu não jogo, lá no Cruzeiro eu sou simplesmente espectador. Mas foi bom no Libertadores, é espectador. Não, a minha esposa estava me falando aqui que eu marquei gol na Libertadores e como é que você pode ser telespectador? Mas acontece que as chances de jogar no Cruzeiro eram mínimas possíveis, né? Os craques eram muitos. Então, eu conversei com o Felipão e expliquei para ele como é que era o meu estilo de jogo. Ele olhou para mim e falou comigo assim: seus padrões são muito técnicos para o futebol gaúcho. Eu falei: mas eu tenho que me enquadrar e ser mais um elemento para você ter de opção para jogar, Felipão. Vamos lá, tia. Ele falou bem assim. E eu acabei me entrosando com os jogadores. O Andrezinho, que era meu companheiro, sim. Eu já havia jogado com o Andrezinho aqui no time do Londrina. Ah, sim. E o Mauro também, que era o goleiro, também tinha sido meu companheiro na equipe do Londrina. E outro ex-companheiro que eu acabei conhecendo, reencontrando aí, foi o Remy, o volante. E na época ele estava no Cruzeiro também. Então eu não tive dificuldades de adaptação quando eu cheguei a Pelotas. E falando ainda desse jogo, Lívio, contra o Grêmio, né, dos 4-0, acabou o jogo, todo mundo correu pro vestiário, porque a invasão de campo foi enorme. Tu chegou a conseguir escapar da torcida ali? A invasão parecia aqueles gafanhotos que estavam agora aí anunciando. Eu nunca vi tanta gente invadir o campo daquela maneira. Eu lembro que a minha esposa estava no estádio e ela ficou impressionada, porque ela era muito amiga da esposa do Mauro, e a esposa do Mauro também acabou invadindo o campo e fazendo cambalhota no gramado. Foi uma coisa muito engraçada. Ah, que legal, ela acompanhou. Ela ficou debaixo das balizas como se fosse goleira, defendendo um pênalti, batido por quem eu não sei, porque nem bola tinha. Mas foi muito engraçado. A minha esposa conta essa situação assim, a gente dava risada. Que legal. Que legal que ela acompanhou, Lívio. Será que ela tem saudade de Pelotas? Ela tá dançando aqui na minha frente, mostrando como é que a esposa do Mauro dançava no gol. Rapaz, era muito engraçado, era muito gostoso aí em Pelotas. Será que ela tem saudade de Pelotas também? Ela sente muita saudade de Pelotas, até porque ela fez uma amizade muito grande com as esposas dos nossos companheiros aí, né? Isso é legal. E a cidade, ela é muito hospitaleira, né? Ela recebe todo mundo que vem de fora, ela recebe muito bem. A hospitalidade do pelotense é algo extraordinário. Então ela tem muitas saudades. Nós estamos, inclusive, conversando assim, nós, quem sabe, dando um passeio na cidade de Pelotas, ainda esse ano ainda. Vamos marcar. Ela está me confirmando isso. Talvez quando tiver uma decisão boa aí, e nós estivermos sabendo, quem sabe nós podemos aparecer e assistir aí um brapel, quem sabe?
Quem sabe, quem sabe. E Lívio, desse jogo tu concedeu uma entrevista para televisão depois e comentou que o Brasil agiu como o Davi, que derrubou Golias, né, com a força da torcida. Falando na torcida, tu que veio do Cruzeiro, que é um clube gigantesco, né, uma torcida enorme em Minas Gerais, como é que foi conhecer a torcida do Brasil? Tu já tinha ouvido falar ou tu conheceu quando veio para cá? Não, eu tive a oportunidade de conhecer a torcida do Brasil quando eu cheguei. Fiquei impressionado com a força que essa equipe, ela impulsiona, né, a equipe dentro do gramado com os seus gritos e a sua vibração na arquibancada. É algo realmente extraordinário. E Lívio, em 83 o Brasil, com essa campanha do Gauchão, já dava indícios, na tua opinião, que seria uma potência do futebol do interior ali por aqueles anos, né? Já estava sendo, né, em 83, mas já dava indícios de que queria mais, de que poderia ir mais longe? As equipes, quando começam a ganhar espaço no cenário nacional, ela chama a atenção de todos os brasileiros. E o time do Brasil não foi diferente, porque estava se formando ali uma grande força do futebol gaúcho que está do futebol brasileiro. O que foi que aconteceu? Em 84, né, Lívio, eu estava relembrando aqui, lendo, o Brasil já fez uma grande campanha no Brasileiro, venceu o próprio Cruzeiro, venceu o Inter, venceu o Flamengo na Baixada. Do que tu te lembras mais de 84? Se teve algum jogo especial para ti, um jogo marcante que tu lembras bem? Bom, em 84, um jogo que eu lembro muito bem, até porque eu enfrentei uma ex-equipe minha, foi um jogo contra o Cruzeiro aí no Bento Freitas, em que nós ganhamos. Sim. Né? Foi a primeira vez que eu enfrentei o Cruzeiro, a primeira vez que eu joguei contra o meu irmão, eu tenho um irmão gêmeo que jogava na época. Claro. Então, quer dizer, tinham muitas coisas para acontecer nesse jogo, e nós acabamos saindo vencedores. E acabou o jogo, meu irmão foi para minha casa, nós demos risada depois. Meu Deus do céu, que época gostosa. Mas do que vocês riam? Oi? Oi? Alô? Oi, pode falar. Do que vocês riam? Não pode falar? De tudo, né? Dos lances que aconteciam no jogo, né? Claro, claro. Aí ele perguntava para mim assim, como é que eu me sentia quando eu realizava um drible, ou uma jogada, ou uma finalização a gol, qualquer coisa assim. Eu não estava me vingando do Cruzeiro, porque o Cruzeiro não me fez nada de errado. Sim. Mas eu queria mostrar para eles que o meu lugar poderia ter sido em Belo Horizonte, não precisava ter saído de Belo Horizonte para poder me destacar. É verdade. Ainda bem que eles erraram. O Brasil se deu bem. Pois é, então. Esse lado positivo da coisa, né? E depois de 85, né, Lívio, que é o ano especial, foi uma campanha toda muito especial, né? E depois o Brasil naquele quadrangular teve o Flamengo, o Bahia, o Ceará, passava só o líder, né? E o Brasil foi o líder, basicamente isso, né? E a gente fez essa pergunta para o Silva, Lívio, a gente conversou com ele semana passada. E a gente quer saber de ti também. Tu achas que o Brasil, nessa fase do quadrangular, o Brasil já chegou de sangue doce? No sentido de, já cumprimos nosso papel, já chegamos longe? Ou vocês queriam mais? Não, nosso objetivo era ir para Libertadores. Olha aí. Não que fosse planificado dessa maneira, mas nós jogadores, no fundo, nós queríamos ir bem mais distante, mais longe. Claro. E a união de nós jogadores dentro do campo era muito grande. Tanto é verdade que os resultados foram realmente extraordinários, né? E como é que foi aquele jogo contra o Flamengo, 18 de julho de 85, 35 anos atrás? Como é que foi enfrentar o Flamengo de novo, né? Já não era novidade, mas já na reta final ali do Campeonato Brasileiro, né? Porque já é outro jogo, outro tamanho de jogo, né? Como é que foi enfrentar eles novamente? Eu tenho um netinho aqui de quase vai fazer 5 anos, e ele gosta demais de futebol. Então ele pergunta para mim como era a minha época de jogador. Eu às vezes falo para ele que eu já enfrentei times poderosos, no caso o Flamengo, na época do Zico. Aí eu falei que o Flamengo chegou a Pelotas meio temeroso, né? E eu não sei, medo da torcida, medo de ser mal recebido. O Zico estava chegando da Itália, voltando para o Brasil. Acho que era o primeiro jogo do Zico, após a volta ao Brasil. Então o Flamengo chegou com uma grande atração. O Flamengo tem Zico, mas o Brasil tem Lívio.
Quer dizer, por mais absurdo que seja essa comparação, mas eu acabei me sentindo muito grande. E isso foi ótimo, porque o nosso desempenho dentro do campo foi maravilhoso e a vitória ela acabou acontecendo, né, Pedrão? Vou chamar de Pedrão, hein? Não, tá ótimo. Vou chorar daqui a pouco. E Lívio, a torcida está comemorando muito, né, essa data especial, né? Quem viu e quem não viu está comemorando igual. E a última semana o Brasil lançou camisa comemorativa. Eu vi que tu estavas acompanhando pela internet. A imprensa também fez uma cobertura muito especial aqui na cidade. E falando nisso, o Jornal Diário Popular fez uma série de reportagens e o jornalista Vinícius Guerreiro ele fez uma análise de toda a partida contra o Flamengo e ele trouxe estatísticas. Por exemplo, tu teve 34 duelos e ganhou 19 duelos, mais da metade deles, né? E ele te citou como o craque do time, a referência técnica ali, que recebe a bola quadrada e devolve redonda. Então a minha comparação com o Zico, ela acabou tendo um efeito positivo. Flamengo de Zico e o Brasil de Lívio. Rapaz, mas Lívio, com certeza para a torcida do Brasil, tu eras muito maior que o Zico, com certeza. Obrigado, Pedro. E Lívio, depois depois desse jogo, e eu não sei se foi nesse mesmo ano, tá? Eu já não tenho essa informação aqui de cabeça, mas tu foi treinador do Brasil também, né? Treinador e jogador, né? Como é que foi isso? Foi no Campeonato Gaúcho, nós empatamos o jogo em casa contra o Esportivo de Bento Gonçalves. Eu só não lembro o nome do treinador. Acho que me falaram que eu não tenho aqui anotado agora. Eu não lembro mais o nome do treinador. E quando acabou o jogo, eu morava aí na Fragata, na Coaduque. Sabe onde é, né? Sim. E acabava o jogo, eu ia para minha casa, aí o Júnior Brasília também era meu vizinho, o Mauro era meu vizinho. A gente passava a noite jogando baralho, jogando canastrinha, tranca, buraco, entendeu? Para passar o tempo, né? E comentar sobre os jogos. Sim. E na minha casa, eu estava na minha casa, o telefone tocou, era umas 2 horas da madrugada, depois desse jogo. Era o Azocar, nosso diretor. E ele perguntou para mim assim, o que você está fazendo aí? Eu falei, eu estou me preparando para daqui a pouco dormir. Ele falou, não, nós estamos fazendo uma reunião aqui agora. Nós estamos reunidos aqui a diretoria e decidimos que o treinador vai sair. Eu falei assim, mas por que você está me contando isso? Não, porque você é o próximo treinador. Eu falei, você está brincando, Zocar? Ele falou assim, nós chegamos à conclusão aqui que você, pela sua liderança, você é o capitão da equipe, você é muito bem ouvido, você é muito técnico, você já tem alguma bagagem, então o Azocar acabou lançando meu nome. Por que nós não colocamos um livro de treinador? Eu falei, Azocar, você não tem ideia do que você está fazendo? Ele falou assim, tenho. Nós estamos esperando você aqui agora. Eu falei, então tá, já estarei aí. Eu peguei meu carro e fui para a empresa do Giovanni Mateia, que era também outro diretor da época. E quando eu cheguei, eles estavam numa mesa redonda, tomando cerveja, que o Mateia, que era representante da Antártica aí, distribuidor da Antártica. Aí ele, toma cerveja? Claro, por que não? Eu estou cansado do jogo, né? Claro que uma cerveja vai bem. Então nós conversando, o Zocar falou, nós chegamos só com uma conclusão aqui, de que o treinador vai sair. Nós precisamos de um outro treinador rapidamente. E nós não achamos nenhuma assim, que possa dar continuidade aos nossos planos. E eu acabei lançando você como treinador. Eu olhei para ele assim, dei uma risada, falei, você tá louco? Ele falou assim, pensa bem. Eu falei, cara, mas eu tô com 32 ou 31 anos. Eu falei, mas você tá pensando em... Eu tava com 28 anos, a minha esposa tá me corrigindo aqui. Minha esposa é minha secretária, viu? Ah. Ela fica atenta em tudo. Ela só não jogava por mim, porque ela... mas ela me analisava e falava, hoje você não foi bem. Quando ela falava isso, eu falava, eu tenho que consertar muita coisa, meu Deus do céu. A verdade, nesse papo com a Zocar falou, eu falei, Zocar, eu não vou parar de jogar futebol agora. Ele falou, não, você não vai parar. Nós queremos que você seja treinador e jogador ao mesmo tempo. Eu falei, bonito, né? Então que eu vou ter dupla função. E aí? Eu falei assim, agora vamos falar então monetariamente. O que caberia para mim ser treinador do Brasil? Aí ele falou assim, faça a sua pedida.
Falei, rapaz, Azocá do céu, você tá louco, rapaz. Você me pega depois de um jogo em que nós empatamos em casa, um resultado terrível, os dispensa o treinador e joga a bucha pra cima de mim. O Azocá falou, pensa bem, rapaz, vai dar certo. Ele me abraçava, eu me dava muito bem com o Azocá. A gente se abraçava, ele ria com aquele sorriso dele bem comum. Livre, pega, rapaz. Você é Azocá. Fazer as duas funções é muito difícil. Você dá conta, cara. Você se vira aí, você é inteligente, bola uma maneira aí de como é que você vai dirigir o time, pô. Aí eu falei assim, em primeiro lugar, caso eu aceitar, eu vou ter que ter uma pessoa para me ajudar. Ele falou assim, perfeitamente. E quem que você queria que te ajudasse? Eu falei assim, poxa, eu poderia muito bem trazer o meu irmão. Eu falei com ele assim, eu vou trazer meu irmão, né? Aí ele falou assim, não, mas seu irmão tá caro para nós, rapaz. Seu irmão tá jogando ainda lá no Cruzeiro, meu irmão jogava no Cruzeiro. Sim. Aí eu falei com ele assim, o nosso goleiro era o Gilberto. O Gilberto tinha passado por uma cirurgia num tendão de Aquiles. Ele estava em recuperação. Aí eu falei assim, não pode ser o Gilberto? O Gilberto é um cara sério e a gente se dá muito bem. Nós não somos assim íntimos de um frequentar a casa do outro, mas eu acho que o Gilberto abraçaria essa causa e me ajudaria. Aí o Azocá falou, vamos ligar para ele agora. Eu tudo assim decidido, assim, na madrugada daquele dia. Eu achei assim, impressionante como foi feito as coisas, né? Ele acabou ligando pro Gilberto, rapaz. O Gilberto atendeu lá, assustado. Falei, Gilberto, aí eu falei com ele, Gilberto, é livre. Ele falou, o que aconteceu? Aconteceu alguma coisa? Morreu alguém? Acidente? Alguém? Falei, não, eu tô aqui na empresa do Mateia, em reunião com a diretoria aqui. Você não sabe o que está acontecendo, rapaz. O treinador nosso saiu. E eles estão me convidando para ser treinador. O Gilberto falou assim, verdade, filho. E eu tô te elegendo como auxiliar. Por isso que nós estamos ligando para vocês, vamos ver se você aceita. Ele assustado, falou assim, eu auxiliar seu? Pra você me ajudar, pá. Vamos ajudar o Brasil. O Gilberto falou assim, o que você fizer aí tá feito. Você conversa com a Azocara aqui. Aí deixei ele conversando com a Azocara e fui conversar com o restante do pessoal. E acabei acertando dirigir o time. Falei, olha, como é que nós podemos fazer para anunciar para a imprensa, para os jogadores, que o novo treinador sou eu? A Azocá falou, deixa comigo. Foi impressionante como é que nós bolamos a maneira de ser apresentado. Eu vou contar para vocês e vocês vão dar risada. Eu brincava muito com os jogadores, né? Eu, por ser mineiro, e conversar como o mineiro conversa, porque o mineiro, o dicionário mineirês é bem diferente do gaúcho, né? Do gaúchês. O Silva pegava no meu pé quando eu não falava tu, né? Eu falava só você. Aí um dia o Hélio falou comigo assim, mas bate, você é errado, é tu. Aí eu falei, Hélio, vem aqui, canta parabéns pra mim. Ele, parabéns pra você. Eu falei, e aí? Aonde que você é errado? Ele falou assim, aí você me quebra, né? Aí o Silva vivia passando a mão em mim, né? O Silva tinha sido companheiro meu, ele passou uma época no Cruzeiro. Verdade. Eu esqueci de relatar, tá? Por isso que eu tinha essa intimidade com o Silva. O Silva vivia passando a mão em mim e falei assim, agora eu vou dar uma no Silva que ele vai ver. E eu combinei com a Azocar que o treinamento que nós faríamos no outro dia após esse empate em casa, no treinamento, nós nos íamos reunir no meio do gramado, todos sentados, e a diretoria entraria no vestiário, no campo, com um novo treinador. Mas o novo treinador, eu estava lá junto, sentado. Como é que ele foi? Eu não poderia entrar, eu não ia ser dois ao mesmo tempo. Aí eu falei com a Azocar, você chega lá sem o treinador. Chega na rodinha, tá no meio campo lá, e eu estou sentado. E vocês anunciam que vocês arrumaram uma solução caseira para poder dar continuidade ao trabalho. Faltavam acho que 3 rodadas para terminar essa fase do campeonato. Nós íamos jogar em Santa Maria. Em Santa Maria, isso mesmo. Eu sei que o Jocá, quando apontou lá no vestiário para entrar no campo, todo mundo olhando. E eu fiquei apreensivo. E agora, meu Deus? E eu combinei com o Azocá o seguinte, Azocá, eu não sei de onde eu tirei essa ideia. Tá? Falei, olha, jogador de futebol é movido a dinheiro também. Na apresentação, eu quero fazer uma coisa para os jogadores para incentivá-los a buscarmos a nossa classificação, né, para outra fase do campeonato. Mas de que maneira? Eu falei assim, me dê aí 50 ou 100, na época 100 reais, não sei. Eu falei assim, me dê 100 reais. Foi 100 reais. Era muita grana, né? O dinheiro era
Eu não sei se era reais, qual que era o valor, né? A moeda na época, se era... Eles concordaram. Eu falei, mas o que você vai fazer? Eu falei, não, eu vou esconder esse dinheiro aqui num local dentro do estádio e vou falar para os jogadores, gente, nós vamos ter que ir atrás de dinheiro agora. A diretoria tem dinheiro para a gente classificar. Eu vou fazer todos correr aqui para buscar. Aquele que agachar o dinheiro é dele e ele vai incentivar o grupo. E tinha um garotinho que sempre ia nos nossos campos, nos treinamentos, o nome dele era Toniquinho. O Toniquinho, às vezes, eu levava para minha casa para ele almoçar. Ele ficava brincando com a minha filha, que era bem pequenininha, eu levava esse Toniquinho, sabe? Era um menino de rua aí. Dava roupa para ele, a minha esposa tratava ele muito bem. Aí eu combinei com ele, olha, está acontecendo isso. Eu vou colocar 100 reais no seu bolso e você fica quieto, caladinho, junto com a turma. E ele falou assim, mas por quê? Eu falei, não, fica caladinho, você não fale nada. Aí quando o Azocar me anunciou como treinador do Brasil, os jogadores ficaram todos assim impressionados. Aí a primeira que eu peguei foi o Silva. Eu falei, aí Silva, aí você tem liberdade comigo, né? Eu quero ver se você vai ter liberdade agora. Aí ele falou assim, não senhor. Aí eu falei, senhor, aí nós começamos a brincar, tá descontraído. Aí eu falei com eles, olha gente, essa madrugada eu nem dormi, porque o Azocar me acordou em casa, não me deixou dormir, me chamando para a reunião que eles estavam fazendo lá no Matéia, e me convidou para ser treinador e eu topei a parada. Eu aceitei o desafio e vou ser treinador de vocês. Eu vou treinar e vou jogar ao mesmo tempo. Aí, eu falei com os jogadores, olha, o objetivo agora da diretoria é que nós classifiquemos para outra fase do campeonato, porque depois nós temos que nos classificar para a Taça de Ouro, né? Sim. O Campeonato Brasileiro. E o nosso jogo é em Santa Maria. Nós vamos fazer treinamentos. O Gilberto, aí eu avisei que o Gilberto seria o meu ajudante, é um companheiro nosso que vai me ajudar, e nós esperamos que vocês sejam sempre disciplinados e treinem para a gente buscar o nosso objetivo. E vou contar para vocês uma novidade. Está escondido aqui dentro do estádio aqui, tem 100 reais aí. Quem achar pode pegar e levar. Os caras falam assim, você está brincando, tem 100 reais aí, está escondido aí. Eu já tive um trabalho de vir aqui antes, esconder, para que aquele que achar, quando eu apitei para eles se levantarem, foi uma correria desenfreada dentro do gramado, o pessoal olhando debaixo das placas de propaganda, amarrado estava amarrado na rede, qualquer pedrinha que tinha dentro, na pista, eles levantavam para ver se tinha dinheiro embaixo. E o Toniquinho, esse garotinho, do meu lado. E ele rindo, sabe? Aí eu falei, fica quieto, moleque. E ele rindo, eu falei, fica quieto, moleque. O Silva é muito esperto. O Silva olhou para mim, olhou pro moleque, falou, você é muito amigo do livro, você tá com dinheiro aí. O moleque falou, não tô com dinheiro, não. Se você tá com dinheiro, todo mundo gostava desse moleque aí. O Silva pegou esse moleque e pôs ele de ponta cabeça para ver se saiu o dinheiro do bolso. E não caiu. Aí o Silva falou assim, você tá com dinheiro. O menino riu demais, então ele acabou entregando, né? O Silva acabou achando dinheiro, aí pegou o dinheiro. Né? Rapaz, todo mundo gostou. Aí o Zocar falou assim, mas de onde você tirou essa ideia? Falei, é para motivar. Vocês vão oferecer uma grana boa para a gente classificar? Então isso aí é uma motivação para eles irem, para a gente ir atrás. Acabou surtindo efeito essa brincadeira. E assim nós fomos no primeiro jogo, que foi lá em Santa Maria. Nós empatamos o jogo lá em Santa Maria. E na volta do jogo, sempre a gente passava na churrascaria para jantar, né? Tomar uma cervejinha. Os jogadores, e aí, professor Olívio, vai liberar a cervejinha? Claro, rapaz, claro, vamos liberar. E eu vim sentado com as Azocar na frente, no primeiro banco do ônibus. Aí os jogadores, professor, você sempre vem aqui no fundo, porque o pessoal da galera jogando cacheta, né? Eu não jogava cacheta. Eu falei, não, mas eu vou aqui na frente aqui que eu tô tratando do futuro do Brasil. O Azocar me perguntou para mim se eu queria algum tipo de contratação para dar continuidade no campeonato. Eu falei, claro que quero. Mas você vai pedir jogadores? Eu falei, Azocar, nós vamos disputar um quadrangular. Nós precisamos reforçar o time. Aí ele falou assim, qual a primeira indicação que você faria? Aí eu conversando com eles, eu falei, Azocar, nós precisamos de um lateral esquerdo, porque o Bastos é muito bom, mas o Bastos gostava de uma cerveja, né?
E eu falava assim, Azocá, o Barça vai acabar de financiamento na mão, rapaz. Tá, mas quem é que você indicaria? Eu falei assim, aquele lá do São Borja. São Borja? Nossa, eu joguei contra, eu fiquei impressionado. Jorge Batata. Fiquei impressionado com o Jorge Batata. Ele falou assim, um bom nome. Eu falei, se aí vocês puderem trazer, eu gostaria de tê-lo aqui. Tá bom, então tá. Foi o primeiro nome que eu indiquei. Aí eu falei assim, olha, a Azocá falou, mais? Eu falei, mais. Precisamos de um meia. Ele falou assim, mas o meia é você. Eu falei assim, Azocá, eu posso estar cansado, eu posso um dia estar saturado. E nós precisamos de um meia para entrar no meu lugar. Tá, mas qual é o meia que valia o que você faz? Eu falei assim, vamos buscar o Itamar lá no São Paulo, Rio Grande. Eu indiquei o Itamar. Eu falei, se eu não puder jogar, ou quando eu estiver cansado do jogo, eu me substituo pelo Itamar. Que eu acho que tem as mesmas características minhas. Guardadas as devidas proporções, é claro. Aí ele falou assim, tá bom, outro bom nome. Mais algum jogador? Eu falei, nós precisamos de mais um jogador que jogue pelas duas pontas. Ele falou assim, mas quem? Aí eu falei assim, Canhotinho. A Canhotinho é ponto esquerdo, nós temos o Zezinho, que é um dos melhores jogadores nossos. Mas eu falei com vocês, nós sabemos usar pelos dois lados. O Canhotinho pode jogar pelo lado direito também, que era no Brasil o nosso ponto direito também. Inclusive meu compadre. Eu falei, mas nós precisamos ter opção. Vamos enfraquecer os adversários e vamos fortalecer a nossa equipe. E foi isso que aconteceu. O Azocá foi anotando o nome e falou assim, olha, nós vamos tentar contactar com todos para ver se eles podem vir, se os clubes liberam. E todos que eu indiquei, rapaz, o Azocá conseguiu a liberação e acabou trazendo para o Brasil. Por isso nós formamos aquela equipe no quadrangular que deu aquele sucesso todo. Muito legal, Lídio. Foi um começo assim que eu acabei dando certo. Mas aí eu falei assim, olha, eu não vou parar de jogar futebol. Eu vou encerrar minha carreira aqui no Brasil de Pelotas, porque a tradição que tem essa equipe, a qualidade que tem e o meu desempenho foi assim algo extraordinário. Eu vou encerrar minha carreira por aqui e começar a carreira de treinador aqui no Rio Grande do Sul. Eu pensei dessa maneira, mas acabou não dando certo, né? E Lívio, foi essa a história, Pedro Henrique. E Lívio, como é que treinar companheiros ali que jogavam contigo dentro do gramado, tinha uma dificuldade a mais por isso? Porque, por exemplo, ali o pessoal te convidando ali no ônibus para participar e tal, no trajeto ali, porque tem um comportamento de jogador e depois de treinador, né? Tem uma dificuldade aí? Não, os jogadores nessa ocasião, eles foram muito profissionais, tá? Eles acabaram aceitando a situação que o Brasil impôs a todos nós, que foi de ter uma solução caseira, né? Que eu como treinador. Os jogadores aceitaram, me respeitaram e me ajudaram. Eles nunca faltaram com respeito com a minha pessoa. Eu falava, olha, quando eu falar que é preto, é preto. Se eu falar que é azul, é azul. Não tá certo. O Silvio falava comigo, professor Lívio. O Bira é uma pessoa que eu gosto muito. O Bira olhava para ele assim, Birão, vamos nós vamos treinar, rapaz. Você é centroavante, você é goleador, rapaz. Goleador tem toda hora tá chutando bola lá para fazer gol, rapaz. Vamos embora. E assim foi, sabe? Deu certo por isso, porque a gente deu a mão e viramos irmãos todos. Foi isso que o Brasil conseguiu chegar. Lívio, outra pergunta aqui que eu tenho para ti, daqueles times do Brasil, né? Na tua opinião, quem foi o melhor jogador que jogou ao teu lado e o teu melhor amigo, né? Assim, aquele cara que estava sempre contigo na hora, no treino, na folga, quem era essa pessoa? A pessoa com quem eu andava mais, até porque ser vizinho, a gente ser compadre, era com o Júnior Brasília. Mas eu me dava bem com o Andrezinho, com o Zezinho, o Márcio, o Bira. Mesmo nós temos uma boa diferença de idade, eu e ele, mas o Bira era um garoto bem interessante, porque ele tinha bons propósitos, ele tinha planejado uma coisa boa para o futuro. Sim. E nós acabamos nos dando muito bem. Gostava da maneira do Bastos, dava risada com o Bastos. Ele falava comigo assim, vou tomar uma ali. Bastos, para de tomar cerveja, rapaz. Ele falava, mas tia, é bom demais. Eu falei, Bastos, pelo amor de Deus. Quer dizer, eu fui um treinador amigo.
Como foi o Luiz Felipe Scolari, como foi o Valmir Louruz, todos foram amigos nossos. E eu acabei sendo amigo dos jogadores. Por isso, o nosso sucesso, meu e dos jogadores e do Brasil. Sim. E quem foi o melhor jogador que jogou contigo no Brasil, Lívio, na tua opinião? Vocês vão assustar, mas foi o melhor jogador que eu achava, até porque eu até hoje, hoje não, né? Hoje ele não está mais com a gente. Eu chamava de anjo da guarda, era o Doraci. Doraci era um anjo para jogar futebol. Quem sabe. Nossa, eu gostava muito do Doraci. Até porque era o meu protetor, né? Ele falava comigo assim, se tu apanhares aí, fique tranquilo que eu bato aqui. Falei, tá ótimo, Doraci. Meu anjo da guarda, falava com ele, você é meu anjo da guarda. E o Doraci foi um achado incrível do Brasil, né, Lívio? Tu sabe como é que ele chegou no Brasil, né? Era do Rio Grande. Por ônibus, por chuteira, né? É, bola e chuteira. Bola e chuteira. Com toda aquela bola, já pensou, rapaz? Com toda aquela bola ele valer só isso mesmo? Acho que devia valer todas as bolas do mundo, né? De onde ele estiver agora, tomara que ele esteja dando risada e nos abençoe. E peça lá para o nosso grande mestre lá para acabar com essa pandemia no nosso país, para que a gente possa viver em paz. É verdade. E, Lívio, do que tu sente mais saudade, assim, daqueles anos na Baixada, né? Tem algo que tu gostaria de repetir agora, se pudesse entrar numa máquina do tempo, sei lá, para voltar e fazer alguma coisa? Eu tenho saudade de tudo aí no Brasil, rapaz, tudo. Quando eu chegava todo dia cedo para treinar, eu tenho saudade de tudo, rapaz. Do Ceceuzinho, lembra do Ceceu? Não lembro. O Ceceu era o nosso massagista, já um velhinho, mas era uma pessoa extraordinária. Eu ficava impressionado que quando nós voltávamos dos jogos fora de casa, nós passávamos em churrascaria para jantar, e ele, com uma condição financeira bem baixa, pobrezinho, ele pegava as carnes do churrasco, ele falava com os jogadores, peça picanha, e ele levava os pedaços para casa para ele fazer de almoço e janta para os filhos, rapazes. E filhos já adultos, já, viu? A esposa, ele era, vamos levar boiadada, ele falava boiadada, gente, mas eu dava risada. Eu pegava só picanha, só para dar para ele, chegar para ele assim, aqui, Cecil, estamos aqui para você. Ele falava assim, eu gosto mais de ti, garoto. Então eu tenho saudade disso. As folgas minhas, né, que eu ia pro Laranjal, sim. um lugar gostoso de ficar, para descansar. Ia eu, a esposa, tomar um solzinho. Salgar a pele não, porque a água não era salgada, né? Que legal, Lívio. Até chimarrão eu aprendi a tomar aí, pô. Mas é um costume, né? Todo mundo compartilha. Eu gosto muito de pão de queijo. Quase que eu aprendi a tomar chimarrão comendo pão de queijo. Mas foi tudo ótimo. Passou na minha vida, assim, e eu tenho muitas saudades. Pelotas e o Brasil, cara. Muita saudade mesmo. E, Lívio, hoje o Brasil está no patamar diferente, assim, em relação à maioria dos clubes do interior, né? Tá jogando uma Série B de brasileiro, foi bicampeão do interior em 2014, 2015. O Brasil foi bicampeão contigo também, né? Na época do Rio Grande do Sul. O Brasil foi vice agora em 2018 também, que era algo que não acontecia há um bom tempo, né? E o Brasil está reconstruindo o estádio, né? Reconstruindo o estádio? Isso, o estádio como tu conhecia ali, o anel ali das arquibancadas, que até foi, antes de tu chegar, o Brasil ampliou, né? A torcida do Brasil construiu para ampliar para poder jogar o brasileiro. Já foi tudo abaixo, hoje as arquibancadas são outras, né? Já está quase terminando. Mas as sociais ali, aquele lado ali, ainda continua bem parecido com o que era antes. Eu te mando umas fotos depois pelo WhatsApp. Tá ótimo. E o Brasil está crescendo, né? E tu que conheceu o Brasil de perto, por dentro, jogou, vestiu a camisa do Brasil, conheceu a torcida que viaja até hoje, né? Onde o Brasil joga, tem torcedor. Tu achas que qual é o espaço do Brasil hoje no futebol gaúcho, futebol brasileiro, assim, conhecendo? Hoje, para você galgar os degraus da fama, é preciso muito trabalho, né? E o Brasil precisa trabalhar bastante. O Brasil não pode, de forma alguma, ser esquecido ou ficar à margem do futebol brasileiro, do futebol gaúcho em si. Então, que o Brasil possa fazer ótimos trabalhos, fazer grandes conquistas, para voltar a ser aquele grande Brasil que todos nós conhecemos e sabemos que é. E tu falou aquela hora em Brapel, Lívio. Eu não tenho essa informação aqui, mas você chegou a jogar Brapel? Joguei Brapel. E aí, como é que foi? Foi clássico, né, meu?
É. Não é um Cruzeiro igual, não é igual o Cruzeiro Atlético em Belo Horizonte, mas é um clássico. Olha, quem não estiver preparado, é um clássico assustador, hein? Porque eles são duas torcidas que dividem a cidade, com duas equipes, o Brasil e o Pelotas, que também é uma grande equipe, diga-se de passagem, né? E os clássicos eram realizados de forma bem leal e o torcedor gosta, o torcedor precisa disso para poder dar continuidade à sua permanência nos estádios. É preciso que tenha bons jogos para o torcedor ter ânimo para poder incentivar a sua equipe. E Lívio, O Brasil vai ter força para voltar a ser muito grande. Tomara, estamos caminhando para isso. E Lívio, inclusive o Brapel, assim que a pandemia do coronavírus está dificultando, né? Mas aqui estão tentando voltar ao gauchão. E se voltar, o primeiro jogo já é o Brapel, porque ficou... O primeiro jogo, né? Ficou faltando. E aí vai ser sem público, né? Vai ser, acho que, o primeiro Brapel sem público da história. Mas o torcedor vai dar jeito de entrar. Vai ser onde? No Bento Freitas ou lá na Boca do Lobo? Na Boca do Lobo? É. Mas eles vão assistir. As duas torcidas são apaixonadas por suas equipes, rapaz. Como não deixar o torcedor assistir um jogo? Desculpa falar, seria até uma sacanagem não ter público num jogo desse. É verdade, né? É impensável, né? Um Brapel sem torcida. Sem torcida não dá, gente. É impossível isso. Mas que deu o Brasil, hein? Eu saí daqui torcendo. Que bom. E Lívio, falando nisso, o Brasil nesses acessos nacionais que teve agora há poucos anos, subiu junto com Londrina, né? Tá morando em Londrina? Eu moro em Londrina. O Brasil e Londrina se enfrentaram várias vezes, formou uma rivalidade, inclusive, hoje. Aliás, todas as vezes que o Brasil veio a Londrina, eu fui ao hotel para conversar com o pessoal e assistir os jogos. Que legal. Entendeu? E aí, torceu para quem? Eu torci para os dois. Parece incrível, né? Eu torci para os dois, porque eu fui campeão brasileiro com o Londrina também, né? Sim. Na Série B, que antigamente era taça de prata. E o Londrina foi campeão brasileiro e eu estava na época do jogar no time Londrina. Então, eu sou muito querido na cidade de Londrina também, sabe? Então, no jogo Brasil e Londrina, eu torcia para as duas equipes. Eu ia ao vestiário, eu não sabia qual vestiário entrasse, do Brasil ou do Londrina. Eu entrava primeiro no do Londrina, para depois ir no do Brasil, entendeu? Sim. Mas aqui todos os torcedores de Londrina também sabem que eu passei pelas duas equipes e sabem do meu fascínio pelo Brasil e pela minha adoração pelo Londrina também. Claro. Mas mais pelo Brasil, viu? Lívio, antes de encerrar nossa conversa, que está maravilhosa, aqui eu quero te agradecer por ter me atendido, né, por ter conversado comigo, é uma honra muito grande, e inclusive falando com os nossos pais, tios, é impressionante como eles te têm como ídolo, né? Inclusive o pai de um dos nossos integrantes aqui do ChavaCast, o Lucas Maffei, o pai dele comentou que tu não eras nem para estar no Brasil, tu era extra classe, assim, era um jogador diferente. Então tu marcou muito, assim, e tu tá naquele esquadrão ali desses anos da década de 80 que ninguém vai esquecer, né? Tá aí a prova, né? 35 anos depois, saiu camisa, torcida relembrando, assistindo. Essa história não apaga, né? Ninguém apaga, né, Lívio? Então eu quero te agradecer por ter aceitado o convite do Brasil na época e espero que tu não tenha nunca se arrependido de ter aceitado. Eu me orgulho muito de ter passado pelo Brasil, viu? Era desconhecido para mim, mas foi um dos melhores clubes que joguei. Que legal. Me senti em casa. Agora tu tá sempre em casa. Se tu vier a Pelotas, tem que nos avisar. A gente tem que preparar um almoço aqui. Está nos meus planos de uma chegada até Pelotas aí. Não poderia dizer quando, mas eu chegarei de surpresa. Lívio, então antes de encerrar, qual recado tu deixaria para a torcida Chavante hoje? Um beijo no coração de todos os torcedores do Brasil, a todos aqueles que foram amigos, que são amigos, e brevemente a gente pode estar chegando em Pelotas para matar a saudade de todos. Obrigado, Lívio. Tem camisa do Brasil guardada ainda? Tenho 4 ou 5 aqui guardadas. Queremos, hein? Tô brincando. Guarda no coração essa camisa aí. Eu vez por outra eu ando aqui na região onde eu moro, eu ando com camisas de time de futebol, eu ando no Brasil, pergunto, que time é esse? Eu falei, isso é Brasilzão. Brasil, mas não é a seleção do Rio Grande do Sul.
Mas tá ótimo. Então tá, Lívio. Um grande abraço, viu? Pra ti, pra tua esposa aí, pra tua família. Obrigado Muito pela... obrigado para você também, viu? E fique à vontade, quando quiser bater um papo, pode me ligar. Estaremos à disposição aqui para vocês. Subida de Hélio! Hélio! Jurandir devolveu para Lívio, que bola linda! Zezinho!